Os extremos, ao longo da história, sempre foram preocupantes, seja a extrema-direita, como, por exemplo, com Hitler, e a extrema-esquerda, com, por exemplo, Stalin, Mao Tse-tung. Então, ou seja, os extremos sempre mataram muito, independente da esquerda ou da direita. Então sempre é muito preocupante, inegavelmente. E o Brasil vive hoje um momento que é assim, dos extremos, de um lado ou de outro. E teve agora um acontecimento que ilustra bem isso. Depois de anos, conseguiram chegar, enfim, no possível mandante do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle. E que foi, na verdade, a família Brazão, né? Um que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, outro que é deputado federal. Então foi na família Brazão. Mas o que salta aos olhos não é exatamente essa questão. O que acho que talvez mais salte aos olhos é exatamente esse extremismo político. Por que eu digo isso? Porque ao invés de se comemorar, e eu confesso que eu acho que ainda tem mais caroço, como diziam os antigos, tem mais caroço debaixo desse angu. Acho que tem mais coisa a ser investigada, mas em vez de se comemorar, o que se percebeu nas redes sociais foi algo diferente. As pessoas simpatizantes com a esquerda postavam fotos dos membros, né, acusados de serem os mandantes do assassinato da família Brazão, né, com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, especialmente com o seu filho mais velho, senador, em carreatas e tal. Por outro lado, quem é simpatizante da direita postava vídeos e fotos, enfim, da família Brazão apoiando a ex-presidente Dilma Rousseff, apoiando o atual prefeito do Rio de Janeiro, que é aliado do presidente Lula. Percebam, o que mostra exatamente primeiro, que a família Brazão não tem qualquer ideologia política, na verdade, né? Então, ela vai de um polo ao outro, o que ela está preocupada, na verdade, é poder. Ela vai de um polo ao outro. Num ano ela esteve num palanque de um partido de esquerda, do outro de direita, apoiou o prefeito do Rio de Janeiro, que é mais alinhado com o governo federal, e também apoiou o atual governador do Rio de Janeiro, que é mais de direita. Percebe? Isso é ruim. Isso é ruim, porque quando nós temos um político de estimação, isso torna difícil que possamos tecer críticas. Percebe? É curioso, né, no Brasil, esse fenômeno de que há uma incapacidade de enxergar o político simplesmente como um servidor público, como um agente político, que deve, na verdade, nos servir. Não importa se nós votamos no A ou no B. Quem está governando agora é o fulano, então é o fulano que eu vou cobrar. Não importa se eu votei nele ou não. Vai ser o meu prefeito, meu governador, meu presidente. Então todos nós temos que cobrar, sem extremismos. E repito, o extremismo nós vemos de ambos os lados. O que, claro, é sempre, repito, muito, muito ruim. Por quê? Porque os dois extremos têm dificuldade de entender exatamente a democracia. Tem dificuldade de entender que democracia só se faz com pluralismo, com multipartidarismos. Percebe? Por isso que Rússia não é uma democracia, China não é uma democracia, Venezuela não é uma democracia. Percebe? São democracias de faz de contas. São democracias onde não há a chance efetiva da oposição sair vencedora. Se isso ocorre, não é uma democracia. Por exemplo, Estados Unidos. Donald Trump perde as eleições para Joe Biden. Joe Biden sai vencedor e agora Trump deve conseguir a indicação do Partido Republicano e vai disputar de novo com Joe Biden. E tem muita chance de ganhar. Ou seja, olha a alternância de poder. Isso é salutar. O ex-presidente Bolsonaro saiu, entrou o presidente Lula, de direita e agora de esquerda. Isso é democracia. A possibilidade de alternâncias de poder. Existência de partidos com ideologias às vezes opostas. Percebe? Às vezes opostas. Mas que se respeitam politicamente. Esse é o espírito da democracia. E é necessário. A existência de uma oposição forte sempre será necessária. Sempre será necessária.
Por quê? Porque só uma oposição forte vai fazer quem está no governo sempre buscar se melhorar. Tivemos agora um exemplo em Portugal. O Partido Socialista, há mais de uma década, era o partido que comandava Portugal. Perdeu e agora o centro-direita passa a governar Portugal. Né? Se conseguir montar o governo. É isso, gente. Isso se chama democracia. Não se faz democracia sem pluralismo, sem a existência de muitas ideologias, de alguns partidos, né, pelo menos, que possam se alternar no poder. É um modelo norte-americano onde existem outros partidos, mas são muito pequenos, onde na verdade existem dois que realmente disputam, é algo mais raro. Né? Normalmente temos um número maior de partidos em outras democracias. Mas independente disso, se não existe alternância de poder, não existe democracia. E o que nós vimos no caso da Marielle foi justamente isso. Pessoas com ideologias políticas opostas querendo vincular agora a família Brazão ao ex-presidente Lula, ou a ex-presidente Dilma Rousseff, ao presidente Lula, né, a ex-Dilma Rousseff, presidente, ou o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Pouco se importando, na verdade, se tem mais coisa ali dentro, se tem mais coisa envolvida, outras pessoas. O que essas pessoas querem é colar a família Brazão agora em um ou outro político. Uma pena, porque era o momento justamente de tentar passar a limpo a polícia do Rio de Janeiro, passar a limpo a Alerj, a Câmara dos Vereadores, enfim. Mas talvez fiquemos apenas nesse bate-boca, nessa briga de extremos. E talvez não seja aproveitado esse momento para realmente passar uma limpa e buscar efetivamente afastar pessoas que não deveriam ocupar cargos públicos, mas que ocupam por N motivos, por N forças exteriores que não deveriam existir num processo democrático. Mas vamos torcer para que eu esteja errado, para que a gente consiga realmente mudar essa questão no Rio de Janeiro e no Brasil. Vamos torcer. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.